Bem-vindo à quinta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. Nesse 13º episódio, os alunos Emanuel e Mariana conversam com Glauco André Marques sobre o curso de odontologia e os desafios do profissional especialista em ortodontia. Oi, eu sou a Mariana e hoje eu estou aqui com o Emanuel. Nós dois somos alunos do Portinari Pretoriano e hoje vamos entrevistar o Dr. Glauco sobre a sua profissão. Oi, gente. Muito prazer. Obrigado em ter sido convidado por vocês. Fico muito honrado. Eu sou Dr. Glauco André Marques, né? Sou ortodontista, cirurgião dentista. Trabalho na profissão há 30 anos já. Sou especialista em ortodontia. Sou pós-graduado a nível de mestrado em ortodontia e ortopedia facial. Formado pela Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP. Tanto pós-graduação quanto graduação, e mestrado na Faculdade Fundação Hermínio Ometo de Araras. Fico muito honrado do convite e estou à disposição para ajudar vocês aqui. Então, a primeira pergunta é se a odontologia foi a sua primeira opção para o vestibular. Bom, vamos lá, vamos pensar. Quando eu tinha a idade de vocês, talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, eu me lembro que eu gostava muito de esportes, então eu jogava tênis, curtia muito essa parte de esportes e tudo mais, e eu me lembro que eu fiz um teste vocacional, e nesse teste vocacional me falaram para eu fazer fisioterapia voltada para o esporte. Então, em teoria, né, digamos assim, eu ia para o caminho da fisioterapia, mas o que aconteceu? Eu, na época, estava de aparelho ortodôntico, com um profissional da nossa cidade aqui da época, e ele, ao tratar, né, de mim, e ele fazer os procedimentos lá para os meus dentes irem se movimentando, eu fui achando legal, fui gostando, fui vendo tudo que ele fazia com as mãos, achava aquela coisa da habilidade manual dele muito bacana. A minha irmã, que é a minha irmã mais velha, entrou em odontologia mais ou menos nessa época, um pouquinho antes ali nessa época ela já estava se formando, terminando de formar, já começando a trabalhar, inclusive. E aí eu pensei, né? Falei assim, por que não? Né? Vamos pensar. Aí comecei a ver a minha irmã atender, fui vendo o meu ortodontista trabalhar comigo e acabou que amadureceu a ideia. Então, assim, transformou aquilo que era para ser talvez fisioterapia para o lado da odontologia. Aí fiz todo esse processo que vocês estão aqui no Portinari fazendo. Prestei vestibular, passei e toquei o barco, né? E hoje eu tô aqui. Como foi a sua experiência estudando na USP? Olha, estudar na USP é algo que parece às vezes um pouco estranho quando nós nos chamamos de uspianos, né? Então, quando a gente faz parte da comunidade da USP, é algo que nos enche muito de orgulho. A Universidade de São Paulo é uma entidade muito séria, né, muito voltada para a pesquisa, voltada para a educação em uma situação assim de excelência, e isso leva a cursos de excelência, né? Então, por exemplo, a Faculdade de Bauru, onde eu me formei, ela é considerada hoje uma das melhores faculdades do mundo, né? Então, existem alguns rankings que são publicados anualmente, em que a Faculdade de Bauru se posiciona à frente de faculdades top, tipo Michigan, nos Estados Unidos, em primeiro lugar do ranking. Então, obviamente, isso nos enche de orgulho, né? Na minha época já era assim, né? Eu me formei em 1993, já faz só um pouquinho de tempo, né? Só um pouco de tempo, mas, digamos assim, é algo, digamos que desde lá já fazia com que nós tivéssemos muito orgulho. Então, cada vez que você entra dentro daquela escola, daquela faculdade, da universidade, cada vez que você assiste uma aula, cada vez que você termina um treinamento, você sabe que você está aprendendo o melhor que existe. Então, não tem como você não gostar, né? Então, eu estimulo todo mundo, né? Obviamente que cada pessoa tem um rumo que quer traçar, uma faculdade que quer seguir, né? Mas quando você escolhe, por exemplo, vamos tentar passar na USP, por que não? Né? Não é impossível, dá para passar. Então é só focar e vamos embora, né? Então acho que por aí.
E o que você considerou na hora de fazer a escolha da faculdade que você queria fazer? Olha, de verdade, eu acredito assim que a primeira coisa foi simpatizar com a carreira, digamos assim. Porque, óbvio, a gente pensa um pouco em dinheiro, né? Não vamos mentir. Até quando a gente tem 18 anos, 16 anos, 17 anos, a gente quer, óbvio, trabalhar e ser bem remunerado, porque a gente quer ganhar dinheiro, né? Mas não adianta também você ganhar dinheiro e você tá infeliz. Você tá ganhando dinheiro e tá numa situação em que você vai para casa com aquela sensação que não é aonde você gostaria de estar, né? Então eu acho que foi um processo de amadurecimento. Como eu falei ali, eu fiz, né, aquele teste que me falaram para fazer fisioterapia e tudo mais, mas o fato de eu ter convivido com um ortodontista, de eu ter visto o trabalho dele na minha boca, de eu ter visto a minha irmã mais velha trabalhando também com odontologia e eu ver aquela coisa de ajudar as pessoas, né? De tirar, por exemplo, uma dor de um paciente, no caso que a minha irmã fazia e faz até hoje, ela ainda trabalha. Isso você começa a ver que tem um outro lado, né? Então o ajudar, o trazer uma coisa boa, você melhorar uma autoestima de uma pessoa, né? Então eu acho que esse lado às vezes vale mais a pena. Então lá naquela época eu já considerei isso, eu já pensei nisso. Falei assim, eu quero fazer, quero estudar, talvez na melhor faculdade que eu puder passar, mas para eu conseguir trazer um melhor para aquelas pessoas que eu vou cuidar, né? Eu acho que um tipo de sentimento que todo mundo quando escolhe uma carreira tem que ter, né? Que nem, por exemplo, um médico, ele vai escolher uma carreira de medicina. Eu, no meu ponto de vista, não enxergo que um médico tem que pensar que ele vai ganhar dinheiro. Ele tem que pensar que ele vai ajudar as pessoas, né? Então eu acho que cada um vai vendo esse lado, né? E para mim, realmente eu pensei nisso. E aí eu refletia, eu conversava com meus pais na época, né? A gente sempre pede conselhos daquelas pessoas mais velhas, né? E eles falavam, se você fizer bem, se você ajudar os outros como você quer ajudar, o dinheiro vai vir como consequência, as pessoas vão confiar em você, e a partir do momento que elas confiarem, você vai ter trabalho, né? Então eu acho que foi meio por aí, né? Então foi uma escolha que foi amadurecendo, mas aí eu levei em consideração um pouco dessas minhas aspirações e não vou mentir, né? Eu acho que todo mundo que entra num curso de faculdade, até o primeiro, segundo ano, ele ainda vai ver se aquilo vai dar certo, né? Mas graças a Deus deu. E estamos aqui até hoje, 30 e tantos anos. A faculdade de odontologia era como você imaginava antes de entrar? Olha, é uma pergunta interessante, porque eu acho que você visualiza, às vezes, quando você está ali do lado de fora, de uma maneira um pouco, sei lá, você tenta adivinhar como é lá dentro, né? Então, por exemplo, quando eu entrei na faculdade de odontologia, eu pensava assim, que talvez eu ia entrar e rapidinho eu já ia estar tratando de paciente, eu já ia estar cuidando e tal. Então, isso é uma coisa que eu estranhei talvez um pouquinho, mas que depois que você entra, você percebe que isso faz parte do dia a dia, né? Então todo curso é assim, você sempre começa meio do básico. Então você tem algumas matérias que você não esperava que ia ter, você fala, acabei de sair do cursinho, do terceiro ano, e tô vendo isso aqui de novo, né? Tô vendo uma biologia mais chata, assim, mais, né? Mas você precisa ter isso para depois você, vamos dizer, voar mesmo, para você ter capacidade para poder fazer, né? Então acho que isso foi uma coisa que eu estranhei. Uma coisa que a gente estranha também, mas a gente rapidinho se acostuma, é a questão de você tá dando passinhos mais longe da sua família, né? Então eu, por exemplo, não estudei fora. Eu sou natural daqui de Avaré, né? Então eu estudei até o terceiro ano, né, do ensino médio hoje, né, que é chamado, na época era colegial. Eu terminei lá, não fiz cursinho fora e fui morar fora no primeiro ano de faculdade.
Então você sente um pouquinho também, né? Aquela coisa, você não está em casa, você não está dormindo na sua cama, né? Na verdade é a sua cama, mas não é a cama que você queria, né? Você vai para uma república, vai para um lugar improvisado. Mas também é legal, também é bacana. Também tem o lado, vamos dizer, de você aprender, de você se integrar. Tem o lado das recepções que você tem na faculdade. Tem, né? Eu sou da época mais antiga, tinha os tais dos trotes, né? Hoje ainda existe, mas são bem mais leves, né? Na época eles eram um pouquinho mais pesadinhos, mas mesmo assim era uma integração, né? Então você estranhava a primeira, segunda semana, mas depois você já fazia amizade, que nem a gente falava lá, participa do trote para você não virar um chato. Senão você vira um ranheta, ninguém gosta de você. E era isso mesmo, era para integrar. E aí a gente se integrou e aí fluiu. Então eu acho assim, aquela coisa do choque maior foram os primeiros 15 dias, 3 semanas, né? E aí depois a coisa foi tranquila. Aí fluiu e estamos aqui também. Teve algum momento na faculdade que você quis desistir? Cara, que pergunta legal. Eu acho que essa é uma pergunta que é bacana, tem que ser feita sempre e eu acho que a gente tem que ser sincero. Dependendo do curso que você escolhe, ele não vai ser fácil. Então, como eu falei para vocês, você tem uma época ali onde você cai numa faculdade, você quer virar dentista e de repente eles começam a te encher de coisas que em teoria são muito complexas e que você não esperava estudar. Então eu quando estava no meu 2º ano na Faculdade de Odontologia de Bauru, até hoje é assim, né, que eu tenho uma filha minha que vai estar se formando esse ano lá, então eu tenho uma experiência recente disso. O 2º ano, ele é um divisor de águas, então é aquele ano onde você recebe muita informação, muito conteúdo muito pesado, né? Que às vezes quando você está estudando para cursinho, estudando para vestibular, você fala assim, cheguei no máximo, não aguento mais estudar, não, tem um pouquinho mais, né? No 2º ano ali a coisa pega. E aí eu me lembro assim eu não me lembro exatamente o ano, né? Faz tanto tempo, eu acho que era 1990, ali por perto de abril, por aí, já estava rolando o primeiro semestre ali, aí deu uma pegada. Eu falei assim, será que é isso que eu quero para mim mesmo? Estou sofrendo aqui igual um condenado, estudando para burro, né? Muita matéria, todo dia. Lembro que eu tinha uma matéria que era terça-feira de manhã, à tarde, e eu tinha que estudar à noite, porque se eu não estudasse à noite, eu não ia ter tempo dos outros dias para eu chegar na outra terça e eu entender a matéria. Então eu estudava de manhã, à tarde e à noite. Eu falei, será que vale a pena isso tudo? Será que não vale a pena, sei lá, vou voltar para Avaré? Tem uns caras lá que ficam na represa lá cuidando de caseiro de casa, será que aquilo lá não é mais gostoso, né? Bate umas coisas malucas assim. Mas, óbvio, né? A gente tem conselhos, né? Eu, por exemplo, tive uma presença muito legal do meu pai, que ele sempre foi uma pessoa muito próxima de mim, minha mãe também me apoiava muito. E eu lembro muito bem do meu pai falar, filho, você tá com a dúvida? Mas vai, né? Termina. Você chegou até aqui. Termina, depois você decide. Nada melhor do que quem tem experiência, né? Foi aquilo ali, um períodozinho de 3 semanas, aquela encanação passou e terminou, né? Eu acho assim que isso é legal de você ter perguntado, porque eu vejo que muitas pessoas, né? Eu sou professor universitário também, né? Dou aula na UniFSP aqui de Avaré, na área de ortodontia, e às vezes a gente vê que algumas pessoas, não na odontologia só, né? Como ali na UniFSP, a gente tem N cursos, né? Você percebe que a pessoa chega num ponto ali e ela tranca curso, e ela vai começar outro, né? Então o que acontece? Você fica dando volta, né? Então eu acho que às vezes vale a pena. Termina, vê se você gosta mesmo, né? Também você não está tão velho assim para fazer uma nova, né? Mas eu acho que é legal a gente falar isso, porque se der essa encanação, esse conselho que meu pai me deu, eu dou para todo mundo. Se você está com dúvida, briga mais um pouquinho. Se você está achando que você vai afogar, vê se a água passa aqui, ó. Você vai dar uma nadadinha, você vai pôr a cabeça para fora, você vai terminar. E aí vai valer a pena. Então acho que é um conselho até que eu dou em cima de uma pergunta bem formulada, achei bem legal.
Agora, você pode falar um pouco como foi o início da sua atuação profissional? Desafios, dificuldades? Eu comecei, né, eu me formei em 1993 e foi em dezembro de 93, 94 eu já comecei a trabalhar, né? Então eu comecei a trabalhar como clínico geral. Na época existia uma exigência do Conselho Federal de Odontologia, que é quem rege as regras, né, para você ser dentista no Brasil, onde você tinha que trabalhar como clínico geral, ou seja, você tinha que fazer um pouquinho de tudo, né? Você tinha que tratar uma cárie, fazer um canal, tirar um dente, restaurar um dente quebrado, e comecei dessa maneira. Eu me considerei um cara assim, até abençoado, digamos assim, porque eu me lembro que foi finalzinho de março, comecinho de abril, né? Eu me dei umas férias, vamos dizer que eu mesmo decretei para mim, né? Porque eu sabia que eu nunca mais ia ter férias na minha vida, como realmente nunca mais tive. Né? O meu máximo de férias hoje em dia são 15, 20 dias, né? E na época eu lembro que eu me formei em dezembro, eu falei, eu vou ficar janeiro, fevereiro e março sem trabalhar para começar finalzinho de março, comecinho de abril. E foi isso, né? Aí assim, sempre você começa devagar, né? Então você tem um paciente na segunda, depois você tem outro lá na sexta-feira, porque normalmente a pessoa só pode vir em alguns horários assim por causa de serviço. Mas aí você tem que ter paciência, né? E eu acho que eu precisei ter pouca paciência. Eu vejo que hoje em dia a gente precisa até ter mais paciência. Mas assim, você pega e começa a fazer um bom trabalho, daí um paciente indica para o outro, aí outro paciente indica para o outro. Então você tendo paciência, a coisa vai, né? Vai indo devagar. Mas realmente, quando eu comecei, era aquela coisa assim, 2, 3 em uma semana. Né? Daí na outra semana foi 3, 4. E assim foi. Eu fui, como eu disse, uma pessoa abençoada, porque eu creio que em 6 meses eu já estava com a agenda cheia. Né? E aí a coisa foi fluindo. E aí depois de um ano e pouco, aí eu já fui começando a flertar com a minha especialização. E aí a gente já foi começando a andar por esse lado. Mas o começo foi mais ou menos por aí. Qual é a maior responsabilidade de um ortodontista durante o tratamento? Menina, boa pergunta de novo, Mariana. Eu acho que isso é pertinente, é legal, porque entra tanto no lado daquelas pessoas que eu acho que é o porquê desse podcast aqui, né? Que é informar quem quer saber de profissão e tudo mais, mas também ajuda às vezes a algumas pessoas a terem informações, né? Eu acho assim que a ortodontia ela é uma carreira dentro do profissional dentista que mexe com a odontologia, ela é uma carreira bem complexa, digamos assim, né? Você escolhe dentro da odontologia que ela tem aquele lado ali que você pode falar assim, eu vou prevenir cárie, ou eu vou tirar dor de cárie, ou eu vou tratar um canal, né? Ou eu vou fazer uma cirurgia, vou tirar dentro do siso, né? Que a gente que é o terceiro molar, ou vou fazer, que nem hoje em dia, harmonizações faciais e tal, que é mais a harmonização também é meio pro lado ali. Elas vão entrando dentro de uma coisa onde você acaba tendo quase que uma nova faculdade. Então, você fazer uma pós-graduação em ortodontia, ela te leva para um caminho que ela desvia um pouco daquilo que você aprendeu durante os 4 anos de faculdade. E leva a uma responsabilidade muito grande. Porque o que acontece? Você pega crianças, às vezes, você pega crianças ali com 5 anos, com 6 anos, 7 anos, e você tem que ter ideia de que você vai influenciar o crescimento daquela criança. Então, se você errar aquilo, você pode causar problemas futuros, né? Então, eu acho que a maior dificuldade dentro do tratamento da ortodontia, especificamente, né, da odontologia, mas falando da orto, é essa questão de você conseguir enxergar o que você vai ter que fazer, principalmente quando você pega um paciente que vai ser acompanhado ao longo de muitos anos, né? Então, são tratamentos que muitas vezes duram anos, né? Dependendo da dificuldade, você vai ter um tratamento que você pode levar 3 anos, 3 anos e meio, né?
Existem casos assim, graças a Deus, são poucos, né? Não são tantos, que são 5, 6, 8, né? Então, assim, eu já tive os recordistas lá em torno de 6 a 8 anos. Então, quer dizer, isso é erro? Não, é complexidade e fases que você vai fazendo. Então, você vai pegar uma criança, às vezes com 6, 7 anos, você vai terminar lá com 16, né? Então, você vai tratar, vai fazer o crescimento acontecer, você vai fazer aquele crescimento ter que ir para o lado que é o crescimento certo, para não ter um problema, para uma face não ficar assimétrica, para não ter um problema que no futuro vai causar um problema de autoestima, da pessoa não ter felicidade em sorrir, em se esconder, em não se relacionar, né? Então isso tudo são coisas, digamos assim, que você tem que ir controlando. Então você faz uma fase, aí depois você para, depois você faz outra fase, depois você para de novo, depois faz outra. Daí chega uma hora que às vezes você emenda uma coisa na outra, então fica 4 anos junto. Então quer dizer, é muito largo prazo, longo prazo. Então envolve muito diagnóstico, envolve muita noção de como cresce, envolve muita noção do que pode dar certo, o que pode dar errado, né? Então eu vejo assim que a grande dificuldade da ortodontia é você inserir todo esse conhecimento e conseguir pegar um pacientinho e jogar tudo isso ali. E você não errar, né? E se errar, ter a capacidade de assumir aquilo ali rápido, corrigir rápido e voltar, né? Para você não prejudicar o paciente pro resto da vida. Então eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que a ortodontia ela é complexa, principalmente no que a gente chama do sentido do diagnóstico. É difícil também para fazer a coisa acontecer, mas diagnosticar e saber tratar, no meu ponto de vista, é o principal. E sobre a idade, você acha que tem uma idade recomendada para começar a avaliar se precisa fazer o uso do aparelho ortodôntico? Sim, tem uma idade. O que eu falo sempre? Todo paciente que vai precisar de aparelho ortodôntico, ele não necessariamente vai colocar o aparelho exatamente na mesma idade. Então, por exemplo, eu vou ter pacientes que eu vou iniciar com 9 anos. Eu vou ter pacientes que eu vou iniciar com 10 anos. Mas eu vou ter pacientes que eu vou começar com 6 anos e meio, né? 5 anos eventualmente, né? Vamos dizer assim que dentro de 100 pacientes, 5 vão começar com 5 anos, né? E talvez 80% vão começar, se for dentro do recomendado, perto dos 8, 10, 12 anos, aí nessa faixa de 4 anos entre 8 e 12. O que eu falo? Você nunca sabe, né? Então você tem ali o seu filho, vamos supor um pai ali, uma mãe, uma família, tem um filho ali, o filho tem 5, 6 anos, né? Você não tem como ter uma capacidade de saber se tem alguma coisa ali que pode estar errada ou não, né? Às vezes fica claro, às vezes você olha, você vê um dente bem torto, você vê uma falta de um dente, você vê um espaço que fica feio ali, o pai percebe. Mas às vezes não, às vezes algumas coisinhas que estão escondidinhas e que o pai não vai perceber. Então o que eu falo? A avaliação inicial é importante. Então você olhar um paciente pela primeira vez, perto dos seus 5 anos, né, 6 anos, não quer dizer que vai colocar aparelho. Então isso é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro. Eu falo assim, olha, 5 anos é uma avaliação. Muitas vezes o paciente vai sentar na minha cadeira, ele vai só brincar, vai virar, vai ficar pulando na cadeira e eu vou estar ali olhando. Mas eu vou ver o que está precisando. E aí eu vou chegar para o pai e falar assim, ó, esse mocinho que você trouxe hoje com 5 anos, eu vou tratar dele com 8. Mas aí o pai chega lá com 8 e pega no ponto certo. Tá? Então eu acho assim, todo paciente, no meu ponto de vista, deveria ser avaliado a partir dos 5, 6 anos. E se for 90% dos casos, ele vai tratar a partir dos 8. Mas e se ele for dos 10%? Aí você está com 8, perdeu 3 anos no negócio. Então é isso que eu falo. Sempre, quanto mais cedo, óbvio. 5 anos é uma idade boa, né? Menos que isso também, criança nem entende. Mas eu acho que tem que começar cedo, pelo menos para avaliar. Acho que por aí. O avanço da tecnologia ajuda nos diagnósticos? Avanço da tecnologia ajuda bastante. Eu, como falei para vocês, eu sou um ortodontista que tem 30 anos já, né? Então eu peguei muita coisa evoluindo. E hoje, realmente, eu posso dizer que o diagnóstico evoluiu muito. Então, numa pergunta atrás, nós falamos isso, né? A dificuldade é uma linha de raciocínio de tratamento, um diagnóstico que dê certo com o mínimo possível de erros.
uma tecnologia como nós temos hoje ajuda demais. Ajuda demais. Você tem hoje exames muito mais acurados, você consegue enxergar o rosto de um paciente em 3 dimensões, você consegue enxergar lá dentro, você consegue ver as raízes dos dentes, você consegue ver o rosto, tudo num software só. Então você consegue pegar aquele rosto, movimentar, olhar em todas as direções possíveis ali, de baixo para cima, do lado, tem um dente que está escondido que não nasceu, você consegue olhar. Então assim, não tem como dizer que não. A tecnologia revolucionou e quem foge de aprender a mexer com software, quem foge de aprender a dominar essas tecnologias, está deixando de trazer um benefício absurdo, porque você enxerga de uma maneira completamente diferente, né? Então, realmente, hoje em dia, o 3D, a aceleração gráfica, os softwares que captam imagens são muito avançados e faz muita diferença, sem dúvida. Hoje, sendo professor universitário, você pode nos falar se ocorreram mudanças no curso de odontologia? Tem diferenças, melhorias que pode citar no contexto comparativo entre o antes e o agora? Tem. Eu acho que tudo evolui, né? Tudo tem evoluções. Existem sempre 2 caminhos, né? Eu digo assim que tem o caminho mais fácil, o caminho mais difícil, né? Então, tudo que começa numa determinada fase do tempo e vai evoluindo, tem aquele percentual que vai melhorar e tem aquele percentual que não vai melhorar tanto. Então eu digo assim, hoje o curso de odontologia, ele tem, óbvio, pela própria capacidade que você tem hoje, como a gente falou nas outras perguntas aí, de ter avaliações melhores dos pacientes, diagnósticos melhores, isso também traz para a gente pesquisas melhores. E aí você acaba tendo um fluxo de informações hoje muito maior do que a gente tinha antigamente. E aí, quando você faz um curso, quando você faz um conteúdo programático, você consegue, obviamente, dar muito mais informações pertinentes do que era antigamente. Antigamente, muitas coisas eram, eu acho que é assim, né? Hoje, realmente, você tem coisas que estão ali comprovadas há 40, 50 anos de acompanhamento, em que não é assim, né? E essa pessoa que eu tô vendo, há 60 anos atrás ela era assim, quer dizer, ela tem 60 anos agora, quando ela tinha 20 anos ela era assim e aconteceu isso. Então você tem esses elementos que antes você talvez não tinha. Então, nesse ponto, eu acho que o curso de odontologia, ele evoluiu, né? Então, assim, as disciplinas, como são ensinadas, isso hoje melhorou muito. Sem dúvida nenhuma, assim, comparado com a minha época, né? O que a gente tem também de tecnologia para explanar, né? Hoje a gente não tem só um projetor que nem era antigamente de slides, né? Você pegava, você tinha um carrossel, que você põe um monte de fotinho ali, que a gente chamava de diapositivos, você fica clac, 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 passando e falando, né? Hoje você consegue pegar uma internet, você consegue fazer um vídeo, uma animação, então a didática hoje está extremamente mais fácil, né? E eu falo assim que tem 2 caminhos porque eu acho que as boas instituições elas tendem a seguir esse caminho bom, positivo, né? Porque você obviamente tem que investir para ter isso, você tem que pagar para ter um bom material didático, você tem que pagar para ter um bom laboratório, então isso demanda investimento. E da mesma maneira, se for para o outro lado de economizar, cortar, a coisa desanda, né? Então eu posso dizer que, graças a Deus, a grande maioria dos cursos de odontologia do país foram mais para o lado positivo, né? Então hoje uma boa instituição está muito melhor do que antigamente. Agora aquelas que buscam caminhos às vezes um pouco mais economicamente melhores, às vezes o aprendizado até está pior. Mas graças a Deus é minoria. Eu acho que tendeu a melhorar. Que conselho daria para estudantes que querem seguir na odontologia hoje? O que eu aconselharia? Muita gente hoje, principalmente alguns profissionais da área, tendem a falar que o tal do mercado saturado, né? Então eles falam, tem muito dentista, então, onde você mora? Eu moro numa cidade que tem tantos mil habitantes. Quantos dentistas tem lá? Tem tantos. Tem um dentista para cada tantos habitantes, é demais, não adianta, tal.
O que eu falo? Eu falo assim, primeiro, eu acho que a minha linha de raciocínio vem muito lá daquele começo, lá quando vocês perguntaram por que eu estudei odontologia, né? Então eu falo que, primeiro você tem que fazer o que você gosta. Então você não tem que pensar se você vai ter paciente ou não. Você fazendo o que você gosta, você vai ter paciente, né? Então eu acho que é uma furada esse negócio de você falar assim, o mercado é saturado. O mercado é saturado de profissionais, mas tem aqueles que brilham no meio, né? Esses dias eu fiz uma publicaçãozinha na internet que eu queria falar assim, como que eu falo que uma pessoa é diferente das outras? Eu peguei um monte de bonequinho assim de borrachinha, pedi para a IA fazer um monte de bonequinho de borrachinha, tudo cinza. Eu botei um bonequinho laranja. O que eu queria dizer? Aquele ali se destaca no meio daquele monte. Então, se você estudar, se você for responsável, se você trabalhar direitinho, não tem como dar errado. Eu falo que a odontologia nunca vai ter ninguém morrendo de fome. Diferente de você abrir um negócio que a coisa não vai para frente, ai fali, ai quebrei a cara, ai não sei o quê. O dentista nunca vai acontecer isso desde que ele trabalhe direito, desde que ele faça a coisa da maneira correta, né? Sempre tem quem gosta, tem quem não gosta, isso você nunca vai, na vida inteira, sempre alguém vai ter alguma coisa que você vai desagradar. Mas se você tiver uma linha homogênea de um temperamento, de um trabalho, de uma linha para fazer a coisa direito, você vai ter sucesso. Então pensar, eu não sei se eu vou prestar odontologia porque eu não sei se eu vou ganhar dinheiro, eu não sei se o mercado vai ser saturado. Não vai para esse caminho. O caminho é, vou fazer odontologia para eu ser o melhor dentista que eu puder. Eu tenho certeza que não vai morrer de fome e vai, óbvio, criar a família, ter o que precisar e vai ter uma vida boa, né? Então, o dinheiro vai vir como consequência. Então, para quem está pensando em odontologia, se gostou, se foi atrás, se viu o que é a odontologia, o que é, não precisa ser ortodontista como eu, pode ser qualquer outra linha, tem muita coisa legal hoje em dia, né? Então é um leque gigante. Então, se achar um leque ali e achou que aquilo lá, vai em frente, não tenha medo de errar, como eu falei. Se for o caso, termina a faculdade, trabalhe um pouco, veja como é que é, não desiste rápido não, que eu acho que é meio por aí, tá bom? Já é. Foi um prazer te ter aqui. Obrigado por esclarecer todas as dúvidas e por ter vindo. Gente, eu que agradeço estar aqui, né? Vocês terem me chamado, é uma honra, né? A gente, como eu falei tudo aqui, né? Quando a gente trabalha, comecei lá atrás do nosso caminho, né? Eu fui trabalhando, fazendo as coisas do jeito que eu achava melhor e quando alguém chama a gente para vir conversar, a gente se sente honrado, né? Então é sinal assim que o nome da gente foi lembrado, né? Que foi quem que nós vamos chamar para conversar? Vamos chamar o Glauco. Isso é muito legal, né? Então eu agradeço muito, né? Eu acho isso aqui que vocês estão fazendo muito bacana. O formato de podcast é legal, né? Então isso aqui para os organizadores, para todo mundo que pensou nessa ideia é fantástico. Né? É legal porque vai ajudar todo mundo a entender o que são as profissões, né? Eu imagino que esse é o intuito principal e eu fico muito feliz de fazer parte disso. Agradeço demais. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais: Facebook, Portinari Colégio, Instagram, Colégio Portinari Avaré, canal do YouTube, Portinari Avaré e o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.